Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, com o nosso segundo bloco, e a gente vai estar batendo papo, conversando, dialogando com o doutor cirurgião plástico, doutor Sérgio Moraes. Doutor Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. Bom dia, pessoal, bom dia, telespectadores. Fico agradecido pelo convite aqui do João, Nicole, de Natália. É muita alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da cirurgia plástica. Doutor Sérgio, a cirurgia plástica é algo muito importante para o âmbito da saúde da população, ou seja, traz muitos benefícios, mas por outro lado existe também a questão da acerbação, né, essa questão da cirurgia, né? A gente vê muitas pessoas fazendo o mau uso dessa questão da cirurgia plástica, buscando uma perfeição, ou seja, isso tem acarretado muitos problemas. Aí, traçar um paralelo, doutor Sérgio, os benefícios da cirurgia plástica, quais são os benefícios da cirurgia plástica, quando ela deve ser realizada, e em relação a essa questão dos malefícios, quando ela é feita assim, de forma exagerada, vamos dizer assim. Perfeito. A busca da perfeição é um desejo do homem lá de trás, né? Então é uma busca, na verdade, filosófica. Então quando a gente pensa assim, em belo, em beleza, vai sempre estar atrelado, né? A verdade também e a bondade. Então essa busca, né, pelo verdadeiro, pelo bom, pelo belo, é uma busca filosófica, e o ser humano, né, sempre prestou atenção na questão do físico, na velha Grécia Antiga. E aí, trazendo para os tempos modernos, né, tempos de redes sociais, cada ser humano ali tenta buscar a sua melhor versão. E por vezes, né, começa a entrar numa pilha que é o de querer se comparar com outras pessoas. Esquece que o corpo dele tem aquelas limitações, mas quer buscar um corpo de uma celebridade, de um artista ou de um influencer. Então, antes de tudo, a mente tem que estar no lugar, né? Então a mente vai estar bem organizada, vai levar a um aspecto de beleza ainda mais importante. Ô, doutor Sérgio, e tem as questões também, vamos dizer, genéticas. Por exemplo, eu tenho um pai e uma mãe de uma formação corporal, são baixinhos, tal, mais gordinho, mais forte e tal. Assim, e a gente, a questão da aceitação também. Tem pessoas que tem pais, avós mais esguios e tal, e aí naturalmente tem uma composição corporal diferente, e muitas vezes as pessoas não têm essa questão dessa aceitação, assim, não olham para a sua genética, para o seu histórico familiar e querem se tornar outras pessoas de fato. O senhor recebe, por exemplo, muitas pessoas no consultório querendo modificar essa questão, eu sou assim, mas eu quero virar assim, ou mostra foto de algum artista, de algum influencer. Eu já vi muita gente, muita colega dizendo assim, eu quero ficar com o rosto assim. Isso chega do consultório na prática? Sim, chega bastante, né? Então, sempre que passa por um consultório comigo, a gente faz primeiro uma avaliação do corpo da paciente. Existem vários tipos de corpos, a gente tenta enxugar, ali encaixar em 3 tipos, por exemplo, né? Quando eu falo mais de corpo, minha especialidade é corporal, eu faço contorno corporal e mama. Então, por exemplo, eu classifico aquele corpo em ectomorfo, endomorfo e mesomorfo. Então, são 3 padrões diferentes em que a gente vai alcançar padrões de beleza também diferentes. Então, se uma pessoa quer aquela ectomorfo, o cara que é gordinho, baixinho, tem um tronco bem largo. O mais achatadinho. O mais achatado, exato. Né? Nunca vai conseguir ficar igual a Gisele Bündchen. Por mais que a gente faça cirurgias avançadas. Tem uma perna alongada e tal, aquele braço fininho. Exato. E às vezes essa mulher quer virar aquela mulher cheia de curvas, ela não vai conseguir. Esse não é o padrão. A gente vai melhorar, mas não vai conseguir. Isso é muito trabalhado. E por outro lado, tem também essa questão genética, como você falou, e comportamental, que é o principal hoje. Genética. Então, o paciente tem tendência a um sobrepeso, tem tendência ao depósito de gordura. E por mais que ele faça uma dieta que ele ache que é adequado, nunca vai conseguir o objetivo, porque ele vai ter outros problemas ali, ou até problemas metabólicos mesmo, como doenças autoimunes e hipotiroidismo. E doutor, os perigos da rede social, né? O senhor comentou que antigamente chegavam com outras imagens e agora são das influenciadoras, dos influenciadores das redes sociais. Pós-pandemia, como foi? Aumentou os casos de pessoas que chegam ao seu consultório solicitando, olha, eu quero ficar igual essa influencer. E quando o senhor recebe essa solicitação, qual é o
procedimento. E, Nicole, só um complemento à sua pergunta, a gente precisa lembrar que existem muitos programas, muitos aplicativos, né, que vão alterando ali a imagem. Então, Sim, muitas vezes distorção. as pessoas, gera essa distorção de imagem. Então, complementando essa pergunta, como lidar com isso, né? Porque a pessoa vai chegar, eu quero o corpo dessa fulana aqui, mas você não sabe se esse corpo é real ou se ele foi modificado tipo um Photoshop, por exemplo. Da vida. Exato. Um procedimento que eu não faço, mas assim, que vira uma referência para a gente é a rinoplastia. A partir do momento que começou a estourar os filtros, né, em que o nariz fica fininho e arrebitado, a procura por rinoplastia aumentou exponencialmente. E aí o que acontece? A procura aumentou, muita cirurgia é feita e a paciente não deixa de usar filtro. Então assim, a busca vai ser constante. Ontem mesmo, né, estourou no TikTok, uma influenciadora, jovem, 21 anos, reclamando porque não estava com a barriga parecida com a grande influenciadora aqui do Brasil. E ela já iria para a 3ª cirurgia. Assim, algo absurdo numa paciente que nem precisava, né, já muito bonita. Essa busca está desenfreada. A paciente quer virar, né, uma fotografia, por exemplo, quer ser estática, ou mesmo quer buscar um corpo de alguém que nunca vai alcançar. E além disso, tem truques. Além de filtros, não se engane, pessoal. Existem pessoas que maquiam até a barriga, fazem maquiagem no abdômen para parecer mais definido ainda. Ô, doutor Sérgio, e essa busca exagerada, quais os problemas de saúde que isso pode acarretar para um paciente ou para alguma mulher, para algum homem que busca esse culto exagerado à estética, à perfeição? Quais os problemas que isso pode acarretar no dia a dia, no cotidiano dessa pessoa, desse ser humano? Quem tem essa busca desenfreada, existe um desequilíbrio mental. E aí, o que a gente percebe? Existe um padrão ali de ansiedade junto com depressão. É uma pessoa que é narcisista e justifica todos os problemas da vida em cima do corpo, da forma, quando na verdade não é isso. Então ele vai sempre buscar algo, né? Às vezes é uma mulher que acha que tem um peito pequeno, um silicone vai resolver a vida dela, porque ela acha que vai ficar mais bonita. Opera e não vai resolver nada. Tá? Ela vai se sentir mais bonita durante um tempo, mas depois a vida volta ao normal e aí vai procurar outra coisa. Ou um homem mesmo, né? A gente vem em academia, não precisa nem ser em cirurgia, uso de anabolizantes desenfreados causam o mesmo transtorno. Então vai ser uma busca onde na verdade o jogo é outro. Então, o jogo é a pessoa se alinhar. Então essa pessoa na verdade deveria estar fazendo terapia. Além da saúde mental, existe também alguma resposta negativa do próprio corpo devido à quantidade de cirurgias? Isso, fora isso, existem todos os riscos. Em cada cirurgia existe um risco. A gente tenta sempre operar no baixo risco, né? Cirurgia plástica é para isso. Não tem como isentar nem zerar esse risco, mas a gente busca um risco mínimo. Só que cada vez que se ou adiciona procedimentos ou fazem múltiplos procedimentos, maior vai ser o risco. Ou de ter complicações mais sérias, por exemplo, embolia, algum outro transtorno, doenças na pele, ou mesmo o principal, né, que vai ser nosso calcanhar de Aquiles, que são as deformidades relacionadas ao procedimento, né, irregularidades, transtorno de cicatrização. Então, tudo tem que ser feito com parcimônia e, no meu ponto de vista, o cirurgião é o condutor desse caminho. Ele tem que direcionar o paciente, já que ele é um leigo. Ô, doutor Sérgio, e qual o limite ético do profissional, do médico, do cirurgião plástico para poder realizar esses procedimentos? Por exemplo, a mulher já botou o silicone uma vez, 2, 3, fez uma plástica na barriga, 2, 3, 4. Doutor, eu quero ir aí, eu quero fazer mais um procedimento. Qual o limite ético? Em que momento, né? Ele pode, o cirurgião fala, para. Contraindicar. Tipo, ó, aqui não dá mais, isso daqui é contraindicado, você já extrapolou, já foi demais. Existe? Quando é que chega isso? Se já aconteceu com o senhor, por exemplo. Conta um pouquinho pra gente essa realidade. Então, existe o limite ético no bom senso do cirurgião, tá? Lógico, existe paciente de tudo que é jeito, né? Pacientes que querem exagerar, e tem cirurgiões também que conseguem encarar procedimentos mais avançados, outros não. Acredite, quanto mais especialista for o cirurgião, mais ele consegue pegar casos assim, e também ele consegue contraindicar mais casos assim ao mesmo tempo. Eu acredito que um cirurgião bem centrado vai negar casos difíceis, né? Se identificar que não vai conseguir resolver de uma maneira satisfatória, principalmente do que a paciente está esperando.
né? Então, acho que o alinhamento é muito interessante, porque senão ela vai continuar. Ela já operou 10 vezes, vai operar mais 10. Doutor Sérgio, é uma coisa que virou praticamente uma moda, alguma questão de algumas toxinas que são colocadas no rosto, no próprio lábio, alguns preenchimentos, e ali, assim, está se criando um padrão de estética de rosto, de lábio, de nariz, ou seja, praticamente é um modelo, né? um molde disso aí. Assim, isso pode acarretar, por exemplo, algum mal futuramente, essas enzimas, esses produtos, esses preenchimentos do rosto, essa questão também do botox, ou seja, a gente vê que é praticamente, hoje você faz uma expressão do rosto, faz um sorriso, franzia um pouquinho a testa, eita, vou ali dar uma injetada no botox. Botox preventivo, João. A pessoa hoje com 30 anos, eu conheço uma pessoa que tem 30 anos que precisava fazer um botox preventivo ali. Meu Deus, assim, eu não sou um especialista, não sou um profissional, mas eu vejo alguns exageros de pessoas que estão ao meu redor, e acredito que Nicole, Natália, o senhor também, é uma realidade que está posta na sociedade. Assim, essas toxinas colocadas no rosto, esses preenchimentos, pode acarretar alguma problemática, alguma coisa no futuro, gera algum tipo de vício, algum tipo de dependência, doutor? Então, não faço essa parte de facial nem botox, por exemplo, mas assim, sou fã do botox, acho que ele ajuda muito a prevenir o envelhecimento, desde que bem feito. Eu acredito que paralisar uma face por completo deixa o paciente muito robotizado. Mas também sou inimigo do preenchimento. Tá? Assim, o preenchimento, acho que tem um certo limite, e acho que as pessoas estão exagerando e as faces estão ficando muito padronizadas. Sim. Então, se eu chego na academia, por exemplo, às vezes eu confundo as meninas, acho que tem o mesmo rosto. Ô, doutor, a grosso modo, que o pessoal comenta, né? O biquinho de pato. Exato, aquela moça, aquele rapaz que tem aquela boquinha assim, é um padrão e hoje. E uma bochechinha em pé esticadazinha assim. Ou seja, criou-se, parece que um modelo de rosto de estética, como a Natália, a Nicole muito bem colocou, a questão das redes sociais, de você se ver muitas vezes com na filtro. Outra pessoa, o filtro e tal. Demais, né? E aproveitando essa questão de tendência, porque eu acho que de tempos em tempos sempre surge uma tendência. Acho que nos anos 90 talvez foi a tendência do silicone. Então foi aquela época que toda mulher queria colocar silicone. Eu acho que o tempo vai passando e essas tendências vão se modificando. Eu lembro que um tempo atrás tinha a bichectomia. Então as mulheres tiravam ali alguma glândula, não sei, da bochecha para ficar com aquele rostinho mais afinado. Mas hoje a gente já está começando a ver as consequências dessa questão da bichectomia, que a pele vai caindo ali e não tem reversão. Então, como é que essas tendências elas impactam nessa questão dos resultados dos procedimentos? E acrescentando, qual é a tendência de 2023 e 2024, né? Muito bom, Nicole. Então, esse é um ponto bem importante, né, que você me contou. Muitas das cirurgias, os procedimentos são feitos, a gente não sabe como é que vai ser o resultado a longo prazo, tá? E aí, a bichectomia, por exemplo, tira uma gordurinha dali e teve essa questão do envelhecimento. Nos anos 90, silicone grandes. Começo dos anos 2000, maior ainda, né? E agora reduzindo. Tá? E aí a gente parte para essa tendência. Mas só recapitulando aqui o que o João falou dos preenchimentos, tá? Só para as pessoas não imaginarem assim, na inocência, né? Porque a gente, por exemplo, pode preencher com uma substância que teoricamente é absorvível, né, vai fazer um preenchimento labial e você vê que não é exatamente assim. A substância ela é absorvida em grande parte, mas uma parte fica aquela ali encapsulada e vai ficar para o resto da vida da paciente. E aí vai ficar injetando em cima outros ácidos, por exemplo, é injetado ali em cima, vai encapsular mais um pouquinho ali e ao longo do tempo vai ter aquele acúmulo e gera um pouco de deformidade. Tá? Isso, inclusive, é artigo científico. Então, tudo tem que ser feito com muita parcimônia e acho que a paciente deve procurar alguém que é especialista na área. E qual foi assim, a tendência de 2023 em cirurgia? O maior pedido assim, que teve? O que está no boom hoje, tá? São duas coisas. Explante. Tá? Então, aquelas pacientes que colocaram silicone muito grande ali nos anos 2000 estão removendo ou trocando por algo menor, que agora a tendência é menor, que entenderam que tem consequências aquele peso todo. E o outro, assim, tendência 2024, remodelamento costal. Né? Então, assim,
É uma cirurgia que a gente faz um remodelamento da costela para poder afinar mais a cintura. A cirurgia plástica hoje não trabalha só pele e gordura mais, hoje trabalha pele, gordura, músculo e osso. Tá? Doutor Sérgio, por exemplo, a gente está recebendo algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp, no Instagram da Folha de Alagoas e do Jornal da Manhã, e muitos questionamentos. Qual, por exemplo, o preço, o valor? Se fala muito naquela questão daquele modelamento do corpo. Eu não sei o nome específico que se dá, que é uma cirurgia que diz que dá uma remodelada do corpo, dá uma repaginada do corpo. Ou seja, qual o preço médio de um tipo de uma... Um completo desse, um completão. De uma cirurgia dessa. Qual o valor médio hoje, de valor de mercado, podemos dizer assim, de uma cirurgia dessa que vai dar uma remodelada do corpo? Eu peço até a ajuda de vocês, me ajudar com o nome dessa cirurgia. Doutor Sérgio pode falar aqui melhor. Isso é muito bom, que é a pergunta que eu mais recebo nas redes sociais. Eu falo, doutor, qual é o preço da cirurgia para eu me programar, querer... saber ter uma média, uma estimativa, tá? Mas a gente nunca passa preço uma vez que tem que examinar a paciente e ver a necessidade dela, que às vezes para duas irmãs, para fazer na cabeça delas o mesmo procedimento, que é fazer cirurgia corporal, digamos assim, que é fazer o corpo todo, em uma eu posso somente fazer uma lipoaspiração e resolver o problema dela, fazer lipoaspiração de braço, coxa, abdômen e costas, e na outra, por exemplo, engravidou 3 vezes, tem uma barriga mais distendida. Nessa paciente vou precisar prepará-la, emagrecer, ir no nutrólogo, tá? Ter todo o desempenho ali das taxas metabólicas otimizadas para poder aí sim operar. E nessa paciente eu vou ter que ainda ir além. Vou ter que remover pele, mexer em gordura, por vezes vai ter deformidade ali que vai precisar fazer algum outro remodelamento, e algumas vezes associar com outras cirurgias, né? Vai querer colocar um silicone, fazer uma mastopexia, e aí o valor tende a subir naturalmente. Claro. E lógico, né? O preço de mercado varia de cirurgião para cirurgião, cada um tem sua experiência, tá? Tem cirurgião que é mais conservador, né? Faz o mais básico, tem cirurgiões que buscam algo mais avançado, amplia o leque, usa outros profissionais. Doutor, acho que a gente precisa alertar também o nosso ouvinte, né? Um assunto muito importante que também vem com essa questão das redes sociais. A gente vê muita propaganda no Instagram e tal, e muita cirurgia que não dá certo, que dá problema, porque são procedimentos, no geral, realizados por profissionais que não são capacitados, que não têm autorização, para realizar esses procedimentos. E a gente vê aí, está vendo muita mulher sofrendo com as consequências desses pós-operatórios, né, e tudo mais. E aí, como é que pode superar esses desafios? E o que é que o senhor pode falar para o nosso ouvinte? O que é que o senhor pode orientar e aconselhar essas pessoas para dizer assim, vai com calma, que não pode ser feito aí de qualquer jeito, de um dia para a noite, porque existe toda uma preparação. Exato. Então, primeira coisa é a paciente ter em mente que existe essa preparação, tá? Algumas vão conseguir operar mais rapidamente, outras vão ser necessário esperar 2, 3, 4, 6 meses, 1 ano, tá? Para poder se adequar. Mas o principal é procurar alguém que seja capacitado para tal. Existem as sociedades, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e as sociedades internacionais também. Mas a paciente fazendo de uma maneira aleatória, isso é muito ruim, tá? E saber que existe também a possibilidade de haver algum tipo de complicação, independente do que quem opere, tá? Lógico, quanto mais especializado for o cirurgião, mais capacitado, esse tipo de complicação tende a reduzir. Um dentista, por exemplo, ele pode fazer uma rinoplastia? Não deve. Eu te falo porque eu fiz odontologia também, assim, né? Não me formei, mas assim, no meu ponto de vista, não. São casos assim que eu estou mencionando, né? Que acontece muito de profissionais que não são daquela área e eles acabam pegando, assim, devido ao aumento desses casos, né, Natália? Rapidamente, né, que nosso horário passando aqui, existe uma faixa etária? Qual a idade ideal para fazer uma cirurgia plástica? Existe uma idade mínima e uma idade máxima? Não existe isso, né? Eu particularmente trabalho com pacientes maiores de idade, acima de 18 anos, casos ali de 16, 17, para mama muito grande, assim, com autorização dos pais, tá? E a idade limite, assim, isso vai variar de paciente para paciente, depende da condição de saúde, tá? Então, recentemente fiz um abdominoplastia no paciente de 67 anos, mas extremamente bem de saúde. Aquela paciente nem parece que tem essa idade. E com liberação, lógico, de toda uma equipe médica, fizemos o procedimento com muito sucesso.
Doutor Sérgio, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Uma conversa, um bate-papo, né, extremamente esclarecedor, deu para tirar muitas dúvidas. E assim, essa questão da cirurgia plástica é algo que tem que ser feita com muita responsabilidade. Então é importante você ter um médico de confiança, uma pessoa que zela realmente pela sua saúde mental, pela sua saúde física, ou seja, é um combo de coisas, de situações, e nada melhor do que você ter um médico responsável, uma pessoa séria para cuidar de você. Doutor Sérgio, quero deixar aqui um espaço para as suas considerações finais e ao passo que convido o senhor para estar aqui em outras oportunidades também. Muito obrigado. Então, fico agradecido mais uma vez pelo convite, né? João, Nicole e Natália. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquei surpreendido com o tempo aqui passa muito rápido. E fico disponível para o próximo convite. Né? Obrigado mais uma vez, doutor Sérgio. Quero agradecer a minhas companheiras de bancada aqui, Nicole, Natália, o Cláudio Stone na técnica, o menino Maílson nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês. Agora é curtir o sextou com muita responsabilidade e até segunda-feira, se Deus quiser. É isso aí. Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.